nesta profissão em que nós temos a felicidade de termos sido os eleitos em milhões e milhões de pessoas, porque há milhões que queriam estar na minha posição e milhões que queriam estar a jogar no Vasco, nós temos que sacrificar-nos muito. E agora é hora de trabalhar, de sacrificar, para poder colhermos os frutos que bem queremos e que se calhar e que merecemos e que vamos merecer, logicamente. Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Professor Ricardo Sapinto, o senhor tem toda a razão. A hora é de falar menos e trabalhar, ter resultados, porque a coisa anda muito feia. O Vasco ontem fez mais uma atuação muito ruim, abaixo da crítica, jogando um futebol principalmente no primeiro tempo que ninguém entendeu. Pelo menos contra o Flamengo tivemos atitude. O Vasco conseguiu fazer frente, fez 1-0, tudo bem, perdeu o jogo por falhas individuais, uma falta desnecessária de Castan, cruzamento na área, a zaga não subiu e o zagueiro do Flamengo empatou. E o segundo gol, uma falha do Fernando Miguel. E o Bruno Henrique acabou fazendo 2-1. Mas ontem não. Ontem foi uma passividade, o Inter ganhou o jogo a hora que quis, sem nenhum tipo de esforço. E é verdade, precisa se trabalhar, porque foram sentidos muitos aspectos que, sincero e honestamente, hoje eu tenho uma expressão a dizer. Precisa que alguém dê um soco na mesa. Isso, precisa que alguém dê um soco muito forte na mesa e que possa botar o dedo na ferida. Mais uma vez, como disse ontem no pós-jogo, quem não estiver afim, a rua é logo ali, direto. Peça rescisão, não fique no Vasco, porque a coisa tá muito estranha. É um time que não tem nenhum tipo de postura tática, não tem recuperação física, nitidamente os jogadores cansados no final do jogo, já com 30 do segundo tempo, Andrei, por exemplo, com uma língua enorme, cansadíssimo, exaurido, sem condição de acompanhar. Enfim, acho que é necessário meter o dedo na ferida, há uma necessidade grande de se fazer mudanças e principalmente em alguns jogadores, que podem até não ser os melhores e até não são, mas vivem momentos muito ruins. Um vai sair do time, porque não dá. Ontem, o SofaScore, um dos sites melhores de estatística de jogo, deu números de Iago Pikachu. Eu vou pegar aqui para dar uma olhadinha, pegar uma colinha aqui. Pikachu é o jogador segundo de nota mais baixa em todo o Campeonato Brasileiro. São 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, apenas um momento certo de cruzamento em 28 tentados, 15 desarmes, 12 dribles sofridos. Ele sai para a entrada do Caio Tenório, é o que se espera, mas é muito pouco para esse time. É um time que precisa ser cobrado, precisa ter intensidade, precisa ter força. Você vai ouvir o meio-campo Carlinhos, que ontem no final do jogo deu uma declaração que nós não entendemos, dizendo que a semana do Vasco foi muito difícil. Difícil por quê? Difícil diante de uma presença tão ilustre como do novo treinador, era para que todos se motivassem. Geralmente isso acontece. Por que no Vasco não acontece? Ou será que Alexandre Grasselli já não caiu nas graças desse grupo? Tem que se entender, porque sempre há uma desculpa. O Carlinhos falou, e a gente vai reproduzir. Para ele, a semana foi difícil. Por isso o Vasco não fez um bom jogo. Essa semana foi uma semana difícil para nós do clube, jogadores também. Infelizmente, estamos vindo de uma sequência de derrotas, não é bom pra gente, mas estamos fazendo o máximo para tentar mudar. Agora chegou um treinador novo, vai implantar novas coisas pra gente e esperamos que no futuro possamos melhorar e vencer algumas partidas. Quem demonstrou muito otimismo foi Alexandre Grasselli. Ele não tem culpa, gente. Alexandre Grasselli era técnico do Sub-20, vai ser agora o auxiliar permanente, já tratando o Ricardo Sapinto como mister.
tirando até o E de equipe para A de equipa, com algumas nomenclaturas até em português de Portugal, parece que já se adaptou à nova comissão técnica. E ele fala sobre essa questão do Vasco do momento, de uma instabilidade, de uma falta de segurança, mas mesmo assim, diante de um quadro muito ruim, com várias derrotas, 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, próximo da zona do rebaixamento, ele deixa claro, para ele, a estabilidade é normal e esse time tem tudo para dar a volta por cima. Eu vejo que essa instabilidade, ela é natural nesse momento de transição. Ela é extremamente natural. Uma semana e 3 dias, 2 dias, é muito pouco para qualquer treinador. E na função que eu exerci de treinador interino, pude observar muitos pontos positivos, muitos pontos que nós podemos ainda melhorar. É um grupo que se supera, pode ter certeza disso. É um grupo que tem pontos importantes, principalmente no que se refere a lideranças positivas, e eu vejo que com a nova equipe chefiada aí pelo Mister Ricardo, nós teremos com certeza uma estabilidade maior. Não acredito que não vai ser da noite para o dia, futebol não se faz assim, mas com o nosso apoio, evidentemente com o comando dele, nós teremos aí uma direção, uma ideia de jogo que é muito importante, um padrão, uma forma do Vasco se comportar, e aí sim eu acredito que vai diminuir consideravelmente a instabilidade que realmente eu concordo com você, nós estamos vivendo. Vivemos isso no jogo passado e vivemos isso nesse jogo também. Outra situação que precisa ser avaliada e que chama atenção é do capitão do Vasco, Leandro Castan. Castan passa a impressão de estar muito nervoso, muito chateado com os momentos. Fez aqueles posts na semana passada em relação à questão de Panela, em relação a estar passando uma semana difícil, chateado com a demissão do ex-gerente de futebol, André Souza, enfim, demonstrando estar incomodado com o atual momento. Talvez incomodado porque os líderes do grupo, aqueles que vinham sendo os comandantes, não vivem um bom momento. Angustiado talvez pelo fato de não poder estar ajudando os companheiros mais próximos. Mas Leandro Castan é um alicerce, é um jogador muito importante nesse grupo e precisa, acima de tudo, botar a cabeça no lugar. Porque o Vasco, quarta-feira, tem um desafio incrível contra o Corinthians. E olha, o Corinthians que vive uma crise terrível. E Leandro Castan conhece muito bem os dois lados. E a gente fica na expectativa que ele possa voltar a jogar futebol e comandar esse time. Será que esse time já vai ter Ricardo Sapinto na beira do campo? Será que vai ter reforços? A gente vai falar já já no próximo bloco. A única coisa que a gente precisa dizer bastante claro é que o Vasco precisa fazer algo novo. Volto a dizer, um soco na mesa. Alguém precisa botar o dedo na ferida, porque por dentro o clube está se corroendo, está de alguma forma morrendo em função de problemas que precisam ser diagnosticados por alguém que não conhece os vícios de São Januário, que não conhece os amigos, que não sabe quem é bonito e quem é feio. E esse alguém só pode ser Ricardo Sapinto. E quarta-feira tem jogo. Quarta-feira tem um jogo dificílimo. Bom, mas o Corinthians vive um momento terrível. Mas o momento do Vasco e principalmente o que eu vou trazer já já nesse bloco desse Bom Dia Gigante é de assustar, porque a fase pode ser difícil, mas há um problema seríssimo a ser suplantado. Mas para esse jogo há pelo menos algumas expectativas, principalmente pelo lado anímico, pelo lado do entusiasmo, do ânimo, da vontade que pode ser incutida pelo técnico Ricardo Sapinto. É bom a gente até esclarecer. O Vasco está fazendo de tudo para que o Ricardo Sapinto já esteja quarta-feira na beira do campo. É muito difícil. Ele chegou na última quinta-feira, sexta-feira rápido, mexeu em alguns trâmites, segunda hoje, amanhã para quarta-feira estar ok e entrar no bid. Olha, eu acho difícil que o Ricardo Sapinto comande esse time na próxima quarta-feira. Mas se comandar, já vai dar uma boa ajuda. E uma prova é o que falou ontem o Alexandre Gracelli, depois do jogo, dizendo que a presença de Ricardo Sapinto já entusiasmou todo mundo no clube. A energia que o Mister chegou é impressionante.
pode ter certeza que contagiou a todos, desde o presidente até nós que estamos no campo, e eu tenho certeza absoluta que essa vontade de fazer bem feito aqui, essa vontade de desenvolver um grande trabalho, que tanto o Mister, o Rui Mota, enfim, todos que fazem parte da comissão técnica estão, nós teremos aí uma reação, e uma reação positiva dentro daquilo que nós sabemos que o Vasco pode responder dentro de campo com vitórias. Bom, Ricardo Sapinto estará, a princípio, sendo o treinador do Vasco para esse jogo de quarta-feira. Há essa expectativa. Outro que também pode começar o jogo é Leonardo Gil. Sim, esse tem mais possibilidade. Há uma chance muito grande de que Colo Gil comece a partida. E ele, sem dúvida alguma, vai ser titular. Além dele, também há uma expectativa em relação a 2 jogadores, o volante Juninho e o zagueiro Ricardo Graça. Juninho e Ricardo Graça estão em processo de recuperação agora, sem pressa. E eu tive a informação que, na verdade, o que está se tentando fazer é colocar os dois de uma forma ideal, até para que seja justo com eles a observação do técnico Ricardo Sapinto. Não adianta eles estarem abaixo para aí sim voltarem a sentir e ficar um tempo maior. Igualdade de condições para que todos possam mostrar serviço ao novo treinador do Vasco. Mas, diante das circunstâncias, a possibilidade é bastante grande. Havia até a chance deles viajarem, mas a chance é grande que eles possam estar à disposição do técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, para o jogo dessa quarta-feira. Juninho com muito mais possibilidades. Uma outra dúvida, os 3 jogadores que foram convocados para a seleção sub-20, que vai fazer um período de treinamentos a começar exatamente na próxima quarta-feira, dia 21. De 21 a 31 em São Paulo. Já havia uma ideia do Vasco de liberar os 3 jogadores, Thales, Bruno Gomes e Lucão. Eu ontem conversei com uma pessoa de dentro do departamento de futebol do Vasco e me disse o seguinte: não, talvez mude, depende aí de uma decisão final. E olha, pelo que eu estou sentindo, os 3 não vão ser liberados. Primeiro, porque o Vasco necessita. Thales Magno pode não estar jogando bem, mas é um jogador talentoso, que até tem melhorado um pouco nos últimos jogos, mas ainda está longe, mas é um jogador importante. Bruno Gomes é um jogador da posição, volante. Andrei não está bem fisicamente. Colo Gil pode jogar, mas não se sabe se vai suportar 90 minutos. Talvez seja importante ter um jogador. E aí no gol, você tem o Fernando Miguel, que não está vivendo bons momentos nas últimas partidas. Quem sabe até o Lucão pode ser titular. Uma situação um pouco mais complicada. A tendência, eu arriscaria, é que os 3 não sejam liberados. Na verdade, porque o Vasco precisa muito. O Corinthians vem de uma goleada ontem, perdeu de 5-1 para o Flamengo em seu estádio, lá na Arena Neoquímica, conseguiu essa proeza de tomar de 5. O Corinthians, que nos últimos anos tem se marcado por ser uma equipe que recebe poucos gols e realmente vive uma fase muito complicada, o goleiro Cássio pedindo até para sair, se não estiver dando certo. E olha, eu vou dizer que esse jogo é um jogo incrível, porque é uma tentativa do Vasco de melhorar a sua condição, mas também para quebrar um tabu. Caros amigos vascaínos, eu vou passar os gols, mas eu tenho certeza que você não se lembra qual foi a última vitória do Vasco em cima do Corinthians. Incrível, na última terça-feira, dia 13 de outubro, fez 10 anos do último resultado positivo do Vasco sobre o Corinthians. Incrível! São 51 vitórias do Corinthians, 35 empates, 35 vitórias do Vasco da Gama. No dia 13 de outubro de 2010, o Vasco venceu o Corinthians por 2-0. A gente vai rever os gols, porque olha, nem eu lembrava. O primeiro gol tá aí, ó, Zé Roberto, lembra dele? Jogou no Vasco, Zé Roberto, que jogou no Botafogo também. Zé Roberto recebe um cruzamento da esquerda de Carlinhos, lateral que era da base do Vasco, e o Zé Roberto faz 1-0. Agora você vê o segundo gol. Passe do maestro Felipe nas costas do lateral direito do Corinthians e Éder Luiz acaba fazendo 2-0. Esse time que no ano seguinte acabou se reforçando ainda mais e foi campeão da Copa do Brasil. Você tá vendo aí o gol do Éder Luiz. Incrível, porque Zé Roberto, Éder Luiz e Felipe, 2 aí praticamente já pararam. Eu não sei nem se o Zé Roberto ainda joga futebol.
Poderia dizer que se ele tivesse parado de jogar bola, são 3 jogadores que não jogam mais futebol. O Éder joga ainda, mas joga no Uberlândia, mas não joga com a mesma intensidade. Mas a última vitória do Vasco contou com participação de 3 jogadores que praticamente não jogam mais futebol. É de doer, viu? Mas não tem jeito, gente. O Vasco precisa ganhar, porque se não ganhar, é um divisor terrível de águas, porque o Vasco vai encerrar esse primeiro turno, vai ter um jogo com o Goiás e depois pega o Palmeiras. E aí, gente, precisa correr atrás para conseguir livrar-se do rebaixamento. Empacou nos 18 pontos. Há 8 partidas, não sabe o que é uma vitória. É incrível, mas o Vasco vai ter que fazer vitória para sair da zona de rebaixamento ou ficar mais longe dela, e vitória para quebrar um tabu de 10 anos sem vencer o adversário. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Eu prometo a você, torcedor do Vasco, essa semana ficar em cima de um assunto que me incomoda muito, porque eu preciso trazer isso para vocês e até como torcedor também gostaria muito de saber. Reforços. O Vasco precisa anunciar mais reforços. Tudo bem, já veio o Leonardo Gil, que vai ajudar demais. É um jogador que pode ajudar muito. Mas o Vasco precisa de outros reforços do mesmo nível. Não dá, por exemplo, para a gente ficar esperando que o jovem Tocco Filipe, ele mesmo, angolano, notícia divulgada pelos companheiros da Globoesporte.com, confirmado por toda a imprensa que esse jogador possa ser uma solução para o Vasco. Bom, eu fui correr atrás ontem, antes do jogo, entrei em contato com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucchi, e ele me confirmou. Bom, a gente nem fez anúncio ainda, porque é um jogador que o Vasco está tratando como uma aposta, vai ficar em observação até dezembro, e dependendo daquilo que ele puder render, ele vai ser utilizado ou não. É muito mais para estreitar uma relação com Portugal, com Angola, com os países de língua portuguesa. Acho só que o Vasco, num momento como esse, de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta necessidade de reforços, já é a segunda, depois do Patrick, agora o Tocco Filipe. E o pior, Tocco Filipe, ao que parece, pelos lances, e os lances são difíceis de achar, procurei ontem lances para ilustrar para vocês e não achei. Não há, apenas que ele é um jogador freestyle, que gosta de fazer malabarismos com a bola. O presidente do Loletano, onde ele joga na 3ª divisão de Portugal, disse que é um jogador no 1 contra 1 espetacular. Pois bem, e esse jogador vem para o Vasco. Vem de uma academia angolana que revela jogadores, tem um que está indo para o Fluminense e esse estaria vindo para o Vasco. Só que o Tocco Filipe é um jogador de lado de campo canhoto, assim como o Patrick, que é o jogador do Grêmio que poderia estar vindo para o Vasco. E eu conversei também com o Jober Andrade, que é o empresário do Patrick da empresa UJ Talent. E ele me disse, o assunto está parado, Flávio. Por quê? Porque o Vasco não definiu. E tá trazendo um jogador que, ao que parece, pelos lances que a gente viu aí rapidamente, tem a mesma característica, canhoto de lado de campo. Vamos esperar. Estava tudo adiantado, o VP de futebol do Grêmio, Paulo Luz, disse que estava tudo ok, que o jogador seria liberado e de repente estancou com a vinda do Ricardo Sapinto. Mas é um assunto que também tem que ser definido. Mas será que tem que ser jogador desse nível? Não, o jogador que o Vasco tem que buscar é Antônio Valência, que é uma situação que está parada nesse instante, mas eu sinto que o Vasco vai mergulhar ainda mais de cabeça, talvez fazer um pouco mais de esforço para trazê-lo, encaminhou uma proposta, o jogador, que é um jogador internacional, que é um jogador de Europa, que de repente quer ser acarinhado. A gente trouxe isso aqui na semana passada, o empresário do jogador disse que esperava até o presidente do Vasco lá no Equador, de repente ir buscá-lo, conversar com ele, convencê-lo para que o Valência se sinta mais acarinhado. Não sei se isso vai acontecer, mas pela urgência, pela necessidade, é bem capaz que mais um contato seja feito para que essa semana essa situação do Valência seja definida, ou então o Vasco busque um outro lateral. O que não pode é o Vasco ficar no Campeonato Brasileiro com Caio Tenório e com Iago Pikachu. Em relação
relação a Latif Blessing, o ganês de 23 anos. Ontem foi divulgado, você está vendo aí a escalação da equipe do Los Angeles Futebol Clube, que foi até Portland enfrentar o Portland pelo campeonato norte-americano, a MLS. E o nome do Latif Blessing não apareceu. E correu um burburinho danado no Twitter que, em função da situação do Vasco, ele não estaria mais fazendo parte dos planos. Pois bem, eu apurei, fui correr atrás e, ao que parece, não é bem isso. O Latif Blessing, até saiu uma notícia no final de sexta-feira para sábado de que estaria tudo certo. Um Twitter ganês da Federação de Gana de Futebol ligado a Gana estaria divulgando que ele já estaria ok. Nós desmentimos isso, inclusive através do nosso Twitter, em função do contato que fizemos com a direção executiva do Vasco, e o Latif Blessing não estava acertado. Não joga domingo, mas não. Ele não se sentiu bem, está até com suspeita que pode estar com Covid, ainda não tem os sintomas, mas não foi para Portland para jogar pelo Los Angeles. É uma situação também que essa semana tem que definir, porque se não definir, o tempo passa. O Vasco corre contra o tempo. Um jogador ganês que só jogou nos Estados Unidos vai vir para o Brasil pegar um rabo de foguete desse. E aí, como é que faz? Será que ele vai ter tempo para se adaptar? O Vasco não tem tempo. Então, se o André Cury, o intermediário da negociação, não der nenhuma resolução, eu sinto que realmente o Vasco vai baixar a guarda em relação à situação do Latif Blessing. Em relação a Martim Benítez, eu falei com o Adrian Castellano, empresário do jogador, ele não quis abrir muita guarda, não quis falar demais, há uma expectativa de que realmente essa semana seja importante para o desfecho disso, que o Vasco monte uma estratégia. Adrian Castellano está no Rio de Janeiro ainda, estava negociando o Leonardo Gil, tratando aí agora da regularização do jogador para que ele possa jogar na próxima quarta-feira, mas está paralelamente vendo também a situação de Martim Benítez. Há uma relação próxima, também descobri isso durante o final de semana, muito grande dele com o VP de futebol José Luiz Moreira, e em função disso pode ser que a coisa até ganhe um corpo maior, mas o que vai valer mesmo, é verdinha, é fazer uma proposta, e aí o Vasco vai ter que se virar para poder fazer uma proposta independente, para poder convencer os argentinos a vender o Ben 10, o Martim Benítez, que não vem jogando bem ultimamente, para que ele fique em São Januário. E para a gente terminar esse Bom Dia Gigante de hoje, eu quero dar algumas informações, a começar pelo time Sub-20 do Vasco. Final de semana tenebroso para o Sub-20. Depois de ganhar a Taça Guanabara na quarta-feira, o primeiro turno do Campeonato Carioca, estreou na Taça Rio, perdendo para o Resende em casa por 3-2, um jogo em que o Vasco não foi bem. E ontem, jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu de novo para a Chapecoense. Na última bola, a virada da Chapecoense, 2-1. O Vasco é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20 e volta a jogar domingo contra o Ceará lá no Norte Sul, tentando se recuperar. 19º realmente é muito brabo. Tudo bem que o time está mudando de treinador, jogadores jogando várias partidas, mas tem que dar uma melhorada. Em relação a salários, é uma situação preocupante. Hoje ou amanhã, mais tardar, tem que rolar. Porque se não rolar, amanhã, pela imposição do Vasco, que na verdade é o 5º dia útil, mas sempre há um acordo que dia 20 é que se faz o pagamento. Nesse dia 20, amanhã, portanto, o Vasco vai estar devendo 3 meses de salários aos seus funcionários e 2 aos jogadores, além de mais uma prestação do acordo que foi feito em 12 meses. Há a expectativa de amanhã, pelo menos até amanhã, resolver isso. Hoje seria o ideal, véspera de jogo contra o Corinthians. Mas mesmo assim, se o Vasco pagar um mês aos atletas que está devendo hoje e um acordo, ainda vai ficar devendo um, porque amanhã já vence outro. E em relação aos funcionários, a mesma coisa, são 2 meses de atraso. Se pagar um, vai ficar 2, porque amanhã vem mais um. Se pagar 2, vai ficar devendo um, porque amanhã bate o outro. É uma situação difícil, mas o clube tem que correr atrás. É mecanismo de solidariedade do Alain, é empréstimo do Natan, são outras situações como televisão, TV Globo. A necessidade é grande que o Vasco possa ter essa grana para poder saldar os seus compromissos. Bom, para a gente concluir esse Bom Dia Gigante, sexta-feira acontece o sorteio da Copa Sul-Americana. O Vasco vai descobrir quem vai ser o seu adversário. O jogo de ida 27, 28, 29, a primeira partida de outubro, agora já na próxima semana, e o jogo de volta 3, 4 e 5 de novembro. Numa dessas 3 datas, o Vasco da Gama vai ser incluído. O pote 1, o Vasco não está. São adversários que o Vasco pode ter nesse sorteio: o Liverpool do Uruguai, o Bahia, porque fez ótima campanha, o Emelec do Equador, o River
River do Uruguai, o Huachipato do Chile e o Atlético Tucumã da Argentina. 2 eliminados de melhor campanha na terceira fase da pré-Libertadores, que são o Deportivo Cali da Colômbia e o Deportes Tolima da Colômbia. E os mais 8 terceiros colocados da fase de grupos da atual Libertadores da América. No pote 2, onde está o Vasco, o Milionários da Colômbia, o Atlético Nacional da Colômbia, o Sol de América do Paraguai, o Sportivo Luquenho do Paraguai, o Fênix do Uruguai, o Coquimbo do Chile, o Plaza Colônia do Uruguai, o Lanús da Argentina, o Audax Italiano do Chile, o União Santa Fé da Argentina, o Melgar do Peru, o Independiente da Argentina, o Vélez Sácio também da Argentina, o Sport Huancayo, que é uma equipe peruana, e o Lyon La Calera, que é do Chile. Portanto, na sexta-feira, o sorteio que vai definir o adversário do Vasco. O Vasco pode pegar confrontos, inclusive, contra os brasileiros. Atlético do Paraná, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos ou São Paulo, que ficarem em terceiro. É claro que muitos desses já estarão classificados, mas o Vasco pode pegar um desses, ou pode pegar o Bahia para a próxima fase. É isso, gente. Vamos esperar que pelo menos até lá o time já esteja melhor, porque a Sul-Americana é uma competição importante e viável do Vasco conseguir algo melhor do que foi, por exemplo, a Copa do Brasil. Logo mais, a partir de 7h30 da noite, a gente vai ter a nossa live com a volta do Bismarck. O Bismarck estará de volta e a gente vai debater esse momento difícil do Vasco, esse jogo complicadíssimo contra o Corinthians, e a gente vai buscar sempre um convidado muito legal para a gente poder trocar uma ideia, para falar dessa situação que precisa mudar. Não dá, são muitos jogos sem vencer, próximo da zona do rebaixamento, e ainda tem essa, 10 anos sem vencer o Corinthians. Curta as nossas redes sociais no @vascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. É sempre um prazer ter você acompanhando a gente aqui no Bom Dia Gigante e em todos os vídeos. Curta também o canal AV+, que tá bombando, nosso Emerson Rocha, nosso JP Escofano, nossa Mari Barata, todo mundo tocando bagunça no AV+, pra gente poder estar sempre trazendo notícias para vocês. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira, até logo mais na live. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.